mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Marta Temido chegou ao governo de António Costa como independente. Sem qualquer experiência política, caiu-lhe uma pandemia em cima e, independentemente da avaliação que cada um faça da gestão que fez da emergência, acumulou grande popularidade nesse período. Terá sido essa a razão para a escolha do seu nome como cabeça de lista a estas eleições. Dirigindo a Conselhia de Lisboa e estando a preparar-se para concorrer contra Carlos Moedas, não se lhe conheciam muitas posições sobre a Europa. Também terá sido por causa da sua popularidade depois da pandemia que António Costa lhe entregou um cartão do PS num palco de um congresso em que se enfileiravam os putativos sucessores à liderança. Chegados a estas eleições, é um momento de clarificação numa Europa que está a braços com uma guerra, assiste ao crescimento da extrema-direita e pode vir a ser governada por uma aliança entre o PPE e parte dessa extrema-direita alinhada no grupo dos conservadores e reformistas. Essa clarificação não se faz no debate doméstico ou em meras declarações de princípios. Faz em assuntos polémicos, mas centrais para o futuro da Europa, em que PS e PSD parecem estar alinhados. Criticam o Pacto das Migrações que aprovaram, apoiam novas regras de governação económica que reforçam o poder da Comissão e defendem um alargamento a leste que deixará a periferia do Sul numa situação ainda mais difícil. Se queremos que as eleições sejam mais do que um concurso de popularidade e notoriedade, é nestes temas que os candidatos têm de ser claros. Têm os socialistas europeus um programa assim tão diferente de Ursula von der Leyen? E chegados a Bruxelas, integram-se em consensos que não levaram a votos nas eleições com o argumento de que ali se fazem compromissos? Marta Temido é a última candidata ao Parlamento Europeu no Perguntar Não Ofende. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Marta Temido, por ter aceitado este meu convite. A Marta, vamos começar por questões da sua candidatura, só depois vamos à Europa. A Marta Temido é militante do PS há menos de 3 anos, penso não estar enganado. Verdade. De lá para cá, liderou a Conselhia de Lisboa, sendo insistentemente referida como provável candidata à autarquia. Agora, sem nunca lhe termos ouvido uma preocupação europeia ao longo destes anos, aparece como cabeça de lista a estas eleições. O PS continua a surfar na sua popularidade no combate à pandemia? Olá, bom dia, é um gosto de estar aqui. Na minha perspectiva, a Europa está neste momento a enfrentar desafios muito complexos, riscos muito complexos. E este era um projeto ao qual, sem dúvida, eu não podia dizer que não. Relativamente às questões do meu percurso recente político. Eu entrei no Partido Socialista quando achei que fazia sentido, face a toda a luta que tínhamos travado em conjunto, estar a definir-me. Não me parece que ter o estatuto de militante de um partido político tenha qualquer diminuição. Relativamente à questão que coloca de eu, no fundo, ter uma questão de... Peço desculpa, mas... A popularidade por causa da pandemia, porque estava no posto. Não é Aquele foi um momento difícil para os portugueses, portanto há uma relação emocional com as pessoas que estavam no lugar na altura. Mas há outra questão, que é a questão que é muito suscitada de eu não ter qualquer pensamento sobre a Europa. Bom, eu não lhe disse que não tinha pensamento, disse que não lhe o conhecemos, não o tornou público, não falou dele. Mas tornei-o na prática visível perante os portugueses. Porque durante o período exatamente da pandemia, esse que referem que me deu mais popularidade, foi possível trabalhar com várias instituições, não foi necessário trabalhar com várias instituições europeias, quer com audições no Parlamento Europeu, porque nesse momento fomos também presidência portuguesa da União Europeia,
quer com trabalho em Conselho de Ministros da União Europeia, e portanto, mais do que efetivamente não ter escrito ou não ter um pensamento publicamente conhecido sobre a Europa, eu tenho essa vivência. Mas deixa-me dizer uma coisa, a popularidade por causa da pandemia não tem muito em conta o estado em que ficou o Serviço Nacional de Saúde. Cuidou de garantir as condições para recuperar da enorme pressão que foi exercida sobre o sistema. É que essa é que era a parte mais difícil. Era, depois de passada a pandemia, da pressão brutal que houve sobre o SNS, ter criado as condições para o SNS recuperar. Não só os dados que temos dão a entender que não se conseguiu fazer isso, como Marta Temido foi-se embora a meio desse trabalho. E foi-se embora por sua decisão, ninguém a mandou embora. Eu fui embora porque entendi que era preciso assumir uma determinada responsabilidade por uma situação que para mim foi uma situação limite. Uma situação que morrerem pessoas no SNS, já se sabe que não foi por responsabilidade do SNS, que dizia dizer que todos os ministros da saúde se tinham de demitir todos os dias. Não é verdade, não é exatamente assim. Quando nós estamos debaixo de uma crise... A mim pareceu-me que queria-se ir embora, porque é a única forma de justificar a sua saída num caso em que não houve responsabilidade do SNS. Bom, em primeiro lugar, isso é uma questão de personalidade. Eu tenho, por natureza, uma compreensão daquilo que são as responsabilidades que, se calhar, é excessiva em algumas perspectivas. E não tinha a responsabilidade de recuperar o SNS depois da pandemia e de acabar o trabalho para o qual foi contratado. E foi exatamente por sentir que tinha essa responsabilidade que aceitei iniciar um novo ciclo político quando o governo ganha as eleições em 2022. Exatamente por saber que tínhamos vencido uma pandemia com um sofrimento generalizado, com um esforço generalizado e que era preciso, necessário, dar o passo a seguir. Contudo, de facto, houve também uma tensão política causada por fatores externos, por agentes externos, em que eu compreendi, no início do verão de 2022, que estava criado um tal antagonismo, uma tal desconfiança de atores essenciais para a mudança, que provavelmente essa não teria sido a melhor opção. Há quem diga que quem deu a beber um cálice demasiado amargo não conseguirá depois fazer o passo seguinte de avançar para uma vida diferente. E eu senti nesse verão, e daí também essa circunstância, que estava a ser mais prejudicial do que útil ao SNS que eu queria reconstruir. Acha que o SNS, para o qual eu tinha um plano. Acha que o governo anterior falhou na recuperação do SNS pós-pandemia? Acho que o SNS tem à sua volta muitas forças que não querem que ele avance. E que, como ainda hoje se vê... Estou a falar das corporações. Estou a falar das corporações. A falar dos médicos? Estou a falar das corporações, prefiro não individualizar, porque as corporações em última instância podem ser lidas em sentido amplo e serem entendidas não só como corporações profissionais, mas até corporações, até interesses económicos e interesses financeiros. O que é que me parece evidente? Hoje nós vemos o novo governo recém-chegado a chegar a acordo com uma série de grupos profissionais numa série de áreas e vemos também as dificuldades que começam já a surgir dos atores do costume em torno do SNS. Já vamos falar de coisas, mas é mais lá para o fim. Sim. É aceitável que alguém se candidate a deputado e nem chegue a aquecer a cadeira para ir para deputada noutro lugar? Não sente, deixa-me pôr isto se calhar com alguma violência nos termos que enganou os eleitores ao candidatar-se a um lugar que afinal não ocupou? Não sinto, por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque não havia qualquer pensamento prévio no sentido de esta circunstância vir a acontecer. Em segundo lugar, porque, em definitivo, aquilo que eu disse aos portugueses quando me candidatei à Assembleia da República é o mesmo, são os mesmos valores, os mesmos princípios, as mesmas prioridades que eu mantenho agora apenas numa mudança de local de trabalho e, em último lugar... Não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa, não é uma mudança de local de trabalho, não é? São parlamentos com funções completamente diferentes. São parlamentos com funções diferentes, mas aquilo que vamos defender é a mesma coisa. Não vamos defender coisas diferentes. Não pode defender a mesma coisa se têm funções diferentes, não é? Portanto, os princípios são os mesmos, as prioridades estão na mesma linha e portanto mesmo isso tenho dúvidas que seja verdade, mas é isso, vamos em pormenor. Certamente conversar sobre isso nesta conversa. Nas várias medidas. Bruxelas é um mundo com muita burocracia e normas que demoram muito tempo a dominar. Mas lidera uma lista que pela primeira vez, como recordo, em qualquer grande partido, mas no Partido Socialista seguramente, faz tábua rasa
da experiência e não candidata uma única pessoa que estivesse no lugar anteriormente. Não fazem uma análise tão negativa do trabalho que foi feito pelos eurodeputados do Partido Socialista para irem todos embora. Se fazem essa análise tão negativa, por que razão é que os portugueses devem votar no Partido Socialista? Não há nenhum motivo para fazer uma análise negativa dos atuais eurodeputados do Partido Socialista. Para não sobrar nenhum. Pessoalmente, têm sido de uma enorme generosidade na forma como têm ajudado a entrar nos dossiês, a entrar nas matérias, a perceber o funcionamento intrincado do Parlamento Europeu e a preparar debates, conversas deste tipo e a preparar já o futuro. Portanto, a avaliação negativa não está minimamente em cima da mesa. Então como é que explica É uma escolha é uma política. razia, estamos a falar de uma razia. É uma escolha política, é uma escolha que os órgãos do partido fez. Responde pela lista, não pode. Responde pela lista, mas não responde não se pode pôr atrás do partido. Não ponho, né? Nem isso seria consentâneo com a minha forma de estar. Penso que foi uma escolha. Se me pergunta que foi uma escolha, eu só quero perceber é porquê. Foi uma decisão de renovação da lista por completo. Se me pergunta, teria feito essa escolha ou não teria feito essa escolha? Provavelmente, pessoalmente, não teria feito essa escolha. Mas não fui eu que decidi esta... Sendo cabeça de lista, podia impor alguma coisa, não é? Podia dizer, eu quero ficar pelo menos com alguém que me ajude a explicar, que me ajude a dizer onde é que é o bar. Já nem vou mais longe, não é? Mas isso eu tenho. Tenho. Muito assessores, não é? Não, de maneira nenhuma. Os atuais eurodeputados, é importante que isso fique bastante claro, têm sido todos inexcedíveis na forma como têm apoiado esta lista a preparar-se e a mim pessoalmente. Portanto, continua a ser para mim difícil compreender como é que por si tinham ficado algumas pessoas e não ficou. Não teve peso político suficiente para impor isso. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. A decisão sobre a constituição das listas é uma decisão dos órgãos próprios do partido. Claro que cada um de nós tem uma avaliação dessas decisões, mas por alguma coisa os partidos têm órgãos próprios e eleitos democraticamente dentro do partido e que depois tomam estas decisões. Também, vamos e venhamos, todos nós, quando olhamos para uma lista, encontramos nela vantagens e desvantagens. Há muita gente que certamente encontrará desvantagens nas pessoas que foram indicadas. Há outros que verão como interessante esta opção de fazer um rejuvenescimento da lista. Aliás, nós temos na nossa lista nomes como Francisco Assis, que já fizeram 2 mandatos completos no Parlamento Europeu. Portanto, tudo tem um lado e um lado mais solar e um lado mais noturno, digamos assim. Vamos então entrar nas políticas europeias. O PS faz um juízo crítico do Pacto das Migrações, mas votou a favor. Um pacto onde se permite a separação de famílias e a detenção de crianças, o que me parece a mim pelo menos, esta é uma opinião minha, uma linha vermelha para qualquer país ou continente que respeite os direitos humanos, e se criminaliza na prática os migrantes. Só para referir as principais críticas que a ONU e 117 ONGs fazem a este Pacto das Migrações que o Partido Socialista aprovou. E acrescento eu, se institucionaliza a monetarização de seres humanos quando países ricos pagam aos pobres para ficarem com migrantes. No seu manifesto, só se fala em acompanhar a execução do Pacto, garantindo a aplicação dos mecanismos de solidariedade aí previstos. Citei. Parece, portanto, conviver muitíssimo bem com os pontos que referi, já que não se propõe mudar o pacto. A questão do Pacto para as Migrações e Asilo é complexa e alguns eurodeputados do Partido Socialista votaram contra alguns dos atos legislativos do Pacto. Contudo, os socialistas europeus votaram favoravelmente ao Pacto. E a explicação é a seguinte: esta não é a abordagem que nós faríamos se fôssemos os autores exclusivos do Pacto, mas é a abordagem possível face ao contexto político. Como é que a abordagem possível pode ser separar crianças das suas mães e dos seus pais? Não é separar crianças das suas mães e dos seus pais. Não, pelo contrário, porque aquilo que refere é que as crianças podem ser colocadas num contexto
de separação com as suas mães e com os seus pais. Ao contrário daquilo que anteriormente acontecia, em que família com crianças avançava, o que agora o Pacto diz é que no procedimento de fronteira, onde há a triagem das pessoas que irregularmente chegam, ou seja, que chegam indocumentadas e que pedem ou asilo ou são apenas migrantes económicos, as famílias são consideradas como um todo. Se for um menor desacompanhado, ele avança. Se for uma família com menor, pode ficar numa situação de retenção. Eu não digo detenção porque não há uma prisão. É uma detenção, desculpa. É uma detenção. Eu também não me escondo nas palavras e percebo o que está a dizer. Eu também não me estou a esconder nas palavras. Só estou a querer que as pessoas entendam. Ter grades ou ter arame farpado, quer dizer... Não me estou a esconder nas palavras. Só quero que as pessoas entendam que não é detenção prisional. Mas sim, é um afastamento, é um isolamento, é uma colocação à parte da criança com a sua família. A questão é, e é por isso que nós nos batemos, e é por isso que nós não somos indiferentes. Como é que responde à ONU que pede para não aplicar, para os Estados não aplicarem este pacto? Como é que responde a 117 ONGs que consideram isto, a aprovação deste Pacto das Migrações, um dia negro? Como é que responde o Partido Socialista ter participado no que 117 ONGs consideram um dia negro? Quando estamos no Parlamento Europeu, com mais Estados-membros, a tomar decisões, temos que ter a percepção de que ou há políticas comuns, ou então cada Estado-membro faz o que quer. Então não vale a pena votar em vocês. Ou há políticas comuns, ou cada Estado-membro faz o que quer. Nesta matéria em específico, eu sinto-me mais protegida pelo Pacto do que pela inexistência do Pacto. Certo? Porque sinto que, apesar de tudo, uma realidade é um Estado-membro com uma perspectiva humanista, como é Portugal, outros Estados-membros têm outra leitura. Estas regras têm riscos, verdade. Estamos contentes com elas? Não. Queremos a revisão do Pacto? Então vamos aos Estados e vamos ao Estado português. Queremos a revisão do Pacto? Gostaríamos de a ter. Vamos ter uma maioria política no Parlamento Europeu que nos permita fazer as melhorias que gostaríamos? Ou, se não tivéssemos avançado para este standard minimíssimo, teríamos os riscos de ter situações ainda piores. Teríamos o risco de ter cada país a fazer as suas... Os eleitores que defendem políticas humanistas para a imigração sabem que não podem sequer contar com o Partido Socialista para as impor, porque é que vale a pena falar de uma maioria? Porque nós não impomos políticas. Vocês votaram a favor, não foram derrotados. Podiam ter sido derrotados no Parlamento Europeu, não foram. Mas era preferível não termos... Se nós tivéssemos sido derrotados, nós não tínhamos pacto. Se nós não tivéssemos pacto, nós não tínhamos estes estándares mínimos que ainda assim acham indefensáveis. Eu compreendo, mas alguém tem em determinados momentos que assumir uma posição de, no fundo, de responsabilidade. O Manifesto Eleitoral do PS defende, e cito, uma postura humanista e solidária relativamente ao fenómeno migratório. Parece-lhe humanista e solidário exigir uma taxa de 400 euros a imigrantes que ganham salários miseráveis, não para os regularizar, mas para permanecerem no limbo em que estão 400 mil pessoas. A taxa foi criada, devo-lhe recordar, por Ana Catarina Mendes, em novembro, e aplicada em janeiro, e a candidata que está em terceiro lugar da sua lista. A taxa não foi criada. A taxa já vem anteriormente. Tenho aqui infelizmente não tenho aqui o decreto que a queria, mas em novembro de 2023 para ser aplicado em janeiro de 2024. Tanto quanto conseguimos recuar em termos da sua criação, já são anteriores. A questão é o momento da sua aplicação. E o momento da sua aplicação mudou efetivamente. E mudou no sentido de permitir que processos que estejam pendentes e que eventualmente tenham tido pedidos, na sua origem, pedidos de pessoas que já não estão no país, se apresentem também a manifestar efetivamente a vontade que eles continuem ou não. Diga-me uma coisa, acha normal pedir a um imigrante para pagar 400 euros num processo administrativo? O que lhe posso dizer é que nós temos a certeza que as pessoas, quando chegam ao nosso país, já tiveram despesas superiores a essas para cá chegar. Sim, não vamos lá ver, as pessoas não aparecem cá por geração espontânea. O Estado vai contribuir para... Eu acho que os imigrantes, vou-lhe dizer uma coisa, eu acho que os imigrantes são extorquidos neste país por pessoas que alugam casas, por muitos patrões que os pagam miseravelmente, seguramente para as pessoas que os fizeram chegar até aqui, grande parte delas ilegalmente, e o Estado vem por cima e ainda contribui mais um bocadinho, levando-lhes 400 euros. Não me parece que seja a mesma coisa.
Eu acho que é pior. Não me parece que seja a mesma coisa. Não me parece que seja a mesma coisa, porque nós estamos a falar para já de uma taxa que é aplicável a uma fatia de migrantes, não é aplicável a todos. Por exemplo, as pessoas que vêm ao abrigo do acordo da CPLP não têm essa pagam taxa. menos. Sim. Pronto, portanto, São as únicas. É uma taxa específica para uma determinada situação. A taxa já existia. A taxa foi antecipada em termos do momento do seu pagamento. O que, em termos administrativos, até poderia dizer-se que tem a vantagem das pessoas pagarem no momento anterior e simplificar o processo. Diga qual é uma das vantagens, é que elas pagam sem sequer saber se vão ficar com a situação regularizada. Vão, e se não ficarem, pagaram, não é? Não lhes é devolvido o dinheiro. Não, porque pior do que pagarem para os processos nas quais as pessoas têm efetivo interesse avançarem é ficarem todos no limbo do indefinido, aqueles que querem que o processo avance e aqueles que já desistiram dele. Eu compreendo que estes são temas onde nós dizemos, as questões monetárias a nós, e face deste chão comum a nós, nos dizem muito e nos tocam e nos chocam. Sobretudo aos imigrantes. E nos chocam. Claro, aos imigrantes, sobretudo a quem tem que pagar. Não é só tem que pagar, é 400 euros, é muito mais dinheiro para a maior parte dos imigrantes do que é para um nacional, do que é para um português. É verdade, mas também nós temos que ter a percepção de que estas pessoas já fizeram esforços financeiros superiores. Mais uma razão. Mais uma razão para não lhes cobrar mais. Mas então, não nos cobrávamos taxa? Pois, acho que sim, acho que se deve cobrar uma taxa completamente simbólica, evidentemente. Não está sequer a ser prestado um serviço. Está. Como? Está. Há aqui um conjunto. Eu bem sei que às vezes tende-se a pensar que o Estado, o funcionamento da máquina do Estado. Não pagam. Os imigrantes pagam impostos. A máquina do Estado não tem custo, mas tem. Mas os imigrantes pagam impostos. Com certeza, aliás, as receitas fiscais decorrentes do trabalho dos migrantes permitem que a Segurança Social tenha tido só com eles. Mais uma razão para não lhe sacar mais 50. Desculpa dizer sacar, mas é mesmo assim, sacar-lhe mais 400 euros. Continuo a dizer a mesma coisa. Quando nós queremos pôr uma agência a funcionar, quando nós queremos um determinado assim serviço... não conseguiram, não é? Mas não. Isso é outro debate. Não conseguimos, mas também não basta estalar os dedos. É preciso dar tempo para que as coisas aconteçam. E algumas são bem complexas. A questão é se desistimos delas ou se facilmente as deitamos todas fora. Vamos passar para as novas regras orçamentais. Fiquei preocupado ao ouvi-la dizer num debate que elas davam mais flexibilidade aos Estados. Se me permite, é exatamente o oposto. Quem ganha flexibilidade é a Comissão, que pode determinar discricionariamente a trajetória de despesa líquida de cada Estado para os 4 anos seguintes. Se, como Ministra da Saúde, para falar de uma área que lhe é mais cara, quiser contratar mais médicos, a Comissão pode impedi-lo. Aquilo que fizeram na Geringonça, que foi reduzir o déficit com o aumento da despesa através do crescimento, seria impossível com estas regras orçamentais, porque elas determinam a despesa, independentemente da receita. Como raio é que isto pode ser melhor do que o que nós tínhamos? Vou tentar explicar. A minha perspectiva diferente da sua, de facto. Por um lado, a circunstância de haver flexibilidade na definição das trajetórias de ajustamento, que é a distinção face àquilo que tínhamos. Portanto, eu acho que nem toda a gente se recorda que nós tínhamos regras orçamentais. Não mudou nada. Nós tínhamos regras orçamentais que estiveram suspensas por força da pandemia, depois por força da crise energética, e que das duas uma. Ou voltavam nos moldes em que estavam definidas, ou eram negociadas. Não havia terceira via. Não havia a hipótese de não voltar nada. Alguns parece que é isso que acham que poderia ter acontecido. Aquilo que estamos a discutir é se as atuais regras são melhores ou piores do que as anteriores. E nós, socialistas europeus, entendemos que são melhores do que as regras anteriores, designadamente no ponto que pôs em cima da mesa, que é a flexibilidade. Que é a Comissão poder decidir discricionariamente. Discricionariamente não é arbitrariamente. Mas não é arbitrariamente. Qual é o critério? Mas não é arbitrariamente. Os critérios são da sustentabilidade da dívida. Muito a sustentabilidade da dívida é um fato totalmente subjetivo. Não é. Os parâmetros de análise até podem ser diferentes de país para país. Os parâmetros de análise para decidir a sustentabilidade da dívida... Preferíamos uma regra... Não dá poder discricionar à Comissão, preferia. Não é... Vamos lá ver, insisto, poder discricionário
que é um poder que a administração, aliás, a administração pública também tem, poder discricionário. Isto não é administração pública. A Comissão não é administração pública. Sim, está bem, mas é político. para as pessoas perceberem o que é que estamos a falar quando utilizamos a palavra discricionariedade. Discricionariedade não é arbitrariedade, é a possibilidade de decidir em função de critérios que são casuisticamente aferidos. E aquilo que é o problema dessa perspectiva é que entendo que o casuisticamente aferidos pode dar margem para que uns sejam tratados como filhos e outros como enteados. Mas não temos experiência na União Europeia? Temos várias experiências na União Europeia e temos uma experiência de quem foi para a União Europeia e não se bateu por critérios melhores para o país, e temos a experiência de quem foi para a União Europeia e se bateu sempre pelos melhores critérios. Acabei de dizer o critério, o que puderam fazer durante a pandemia, que foi cumprir as regras não é durante a pandemia, peço desculpa, durante a geringonça, que foi cumprir as metas do déficit, aumentando a despesa, é impossível segundo estas novas regras. Não é, porque nós podemos aumentar a despesa. Vamos lá ver. O que acontece relativamente ao ponto que está a colocar percebe que isto é ideológico. Quando se diz não pode aumentar a despesa... E até gostava de discutir a ideologia, mas primeiro gostava de discutir os factos. Não, mas aqui está um facto. A ideologia não está em causa é a despesa primária líquida. Sim, claro. A despesa primária líquida, da forma como agora é definida... Como ela é definida. Retira juros, retira compensações pelo desemprego, retira cofinanciamentos. Eu sei o que é despesa. Eu sei o que é despesa. Acabei de dar um exemplo. Não pode contratar mais. A Comissão Europeia pode decidir que não pode contratar mais médicos. Mas não é verdade. Se, por exemplo, decidir, vão aumentar os. É verdade, desculpe lá, mas é verdade. Pronto, olha, as contratações não estão na despesa líquida. Estão, não estão. Pronto. Mas não há nenhum impedimento em aumentar a despesa em este critério ser discutido. Sabe porque é que estas medidas vieram? Desculpe, eu vou dizer, sabe eu que sei que querem dizer que o investimento... Porque a França não está a cumprir as regras anteriores. A França neste momento está com 5,5% de déficit. Não está a cumprir as regras anteriores. E portanto é preciso regras mais discricionárias para decidir quem cumpre e não cumpre as regras. Que é a história. A França não está a cumprir as regras anteriores. Sim. É um facto que é mais fácil haver uma visão mais complacente quando há vários países a não cumprir as regras. Sobretudo se forem fortes, não é? Do que quando há um ou dois países, como era o caso de Portugal e Espanha. Mas não é isso que está em causa. Mas não é isso que está em causa. O que está em causa é se estas regras são ou não são melhores que as anteriores. E são. Quer que eu lhe diga que há um equívoco aí? Que as regras anteriores não desapareceram. O Pacto de Estabilidade não foi revogado. As regras anteriores continuam a ser aplicadas. As regras foram modificadas em alguns pontos. Vamos lá ver. Este ponto que está a suscitar é um ponto muito importante, porque é o ponto em que coloca a questão de saber se a Comissão pode ou não pode, de poder próprio, dizer é isto. Pode. É negociado com o Estado-membro, com o Estado-membro e depois é aprovado pelo Conselho. O que nos está a dizer é que isto é muito melhor. Está a dizer que isto é muito melhor porque Portugal vai poder negociar com a Comissão Europeia, portanto, duas estruturas com poder exatamente igual, não é? E vai ser aprovado no Conselho, onde nós sabemos que a França e a Alemanha têm agora, como sempre tiveram. Nós conhecemos. Sabe porque é que a Alemanha, o Ministro das Finanças alemão, achava desta regra, não acha? Desculpe, não é isso que eu estou a falar. Mas é isso. O que é que achava o Ministro das Finanças alemão sobre esta regra? Esta da discricionariedade. Se calhar tinha razão. Ele não queria. Ele tinha razão. Mas é que a questão, a Alemanha nunca vai ter que negociar nada disto, nem isto, nem o anterior. A Alemanha não cumpriu os critérios objetivos e nunca foi sancionada. Quando, por exemplo, no excedente comercial, não cumpria e nunca foi sancionada. Portanto, as regras, como nós sabemos, na União Europeia, não servem para todos os países, servem para alguns. Aumentar a discricionariedade da União Europeia tira defesas aos países. Mas mesmo quando está a falar das regras, quando disse sobre o Pacto de Estabilidade que foi revogado, o que mudou foram os poderes da Comissão Europeia para o seu cumprimento através de restrições da despesa, numa espécie de troika permanente. Foi isso a única coisa que realmente mudou. Não foi. Nós instituímos uma troika permanente e estamos satisfeitos. Não foi, que é uma coisa e sabe difícil bastante bem que não foi. Sabe que há um conjunto de outros aspectos que não está a referir, mas que são aspectos positivos. A questão relacionada com o cofinanciamento, não entrar nesse limiar de despesa de que estava a falar, por exemplo, leva a que Portugal tenha tudo aquilo que é cofinanciamento de despesa comunitária fora daquilo que é o cálculo para a dívida. A margem orçamental que isto dá para a gestão é muito superior. Tem consciência, por exemplo, que nessa negociação de que está a falar, entre a Comissão Europeia e o Estado-membro, podem ser negociadas reformas estruturais. Ou seja, nós podemos ter a Comissão Europeia a impor reformas estruturais aos países, aproveitando um dado tão subjetivo
como é a sustentabilidade da dívida, que é mesmo completamente subjetiva, a sustentabilidade da dívida, com critérios então, e o diferentes de Estado-membro país que para está país. nessa discussão está a fazer o quê? Mas os poderes, nós não temos o mesmo poder que a Comissão. Uma negociação entre uma Comissão e outra Comissão e Portugal não é propriamente uma negociação, como se sabe, não é? Bem, o que eu nós sei... aprendemos alguma coisa com a Troika, ou não? Aprendemos sobretudo 2 ou 3 coisas. Uma, que acho que já hoje ninguém defende, é a saída do euro. E alguns defendiam ainda há muito pouco tempo. Estando dentro do euro, temos que ter regras. Que regras temos? Estamos. Não podemos só discutir aquilo que quer. Mas eu discuto. Mas é que eu discuto isso. O que eu digo é que vocês tornaram. Acho que estas regras são piores do que aquelas que tinham. Acho sinceramente que são muito piores, porque dão um poder arbitrário à Comissão não é um poder que nos arbitrário. habituou a usá-la de forma arbitrária. Mas não é um poder arbitrário. Como é que um poder que não se esgota em si próprio? Mas como é que um poder que não se esgota em si próprio, que é feito com... O que é que acha? Vamos ser tão inaptos que vamos eleger governos de Estados-membros que chegam a Bruxelas e se vergam? Sim, não se vergam. Basta pensar que os Estados... Nós também conhecemos a história. Sabemos, por exemplo, a diferença como a Comissão Europeia se relacionou com Espanha e com Portugal, quando Espanha tinha um governo do PPE e Portugal tinha um governo do Partido Socialista, e sabemos que isto é política. E, portanto, dar um poder discricionário a uma Comissão que é política e que é dominada politicamente por umas forças ou por outras... é pôr o país numa situação mais frágil do que, apesar de tudo, critérios objetivos. Mas os critérios não deixam de ser objetivos, são negociados. Mas são ou não são negociados? São negociados, não são objetivos, não é? Vamos lá ver. Não. A negociação é sempre feita com base em critérios. Não é isso que está em causa. O critério, como lhe digo, é a sustentabilidade da dívida, que ainda por cima usa parâmetros diferentes de Estado para Estado. Vamos lá ver uma coisa. O que é que nós tínhamos neste momento? Eu estar a insistir nisto, até porque as pessoas mas não eu percebem, acho muito interessante. As pessoas não acompanharam, não sabem então o que é que vamos estamos tentar a falar. ser objetivos. Aquilo que tínhamos até agora era uma verdadeira marcha forçada. Era uma determinação daquilo que tinha de ser a redução da dívida em cada ano. O que é que deixamos de ter? Uma fixação da redução que temos que ter em cada ano. E de despesa. Sim, de despesa, estamos sempre a falar não despesa. estávamos, não. Então estamos. Quando falava só do déficit, podia resolver esse problema como resolveu algumas vezes, aumentando os impostos. O déficit e a dívida. O déficit e a dívida estão nos tratados. Sim. O que estamos a falar é agora da despesa e da forma da sua fixação. Sim. E aquilo que Daniel está a dizer é, a partir do momento em que essa despesa é decorrente, não de um valor posto a compasso e a martelo, mas fruto de uma negociação, os mais fortes levam a palma aos mais fracos. O que eu estou a dizer... Só que antes não estava lá a despesa, antes estava lá o déficit, não estava lá a despesa. É que a partir de agora concentra-se na despesa. Mas... O que significa que impôs a regra neoliberal, que a única forma de cumprir, a única forma de cumprir estas metas é reduzir a despesa, não é, por exemplo, às vezes cobrar mais impostos a alguns. Mas é ou não verdade que esse aspecto que está a referir é lido no contexto de margens mais amplas de investimento? Investimento que não é só beneficiado no tema da defesa, mas também no tema social, no tema ecológico, no tema da transição digital. É ou não verdade que se introduz... Estava só a dizer que podia ser pior, porque estas regras não existiam antes. O que eu estou a dizer é que este conjunto de regras é mais vantajoso que o anterior. Não. E sabe em que é que eu fundo a minha última convicção? É que eu ainda acompanhei as discussões do semestre europeu no final de 2015 e no princípio de 2016. E sei bem como é que era estar àquelas mesas e aí sim ser-me perguntado em relação à saúde, porque era as funções de serviços de saúde que me sentava nessas mesas, não nas funções de ministra, porque é que a senhora contratou mais, porque é que a senhora contratou menos. Não é isso que agora está em causa. Não, como não? Não é isso que agora está em causa. É pior. Agora o que está em causa são os investimentos que o país diz que quer realizar e ninguém lhe tolhe a sua capacidade de escolha. Portanto, o que o impõe é a discussão. Bem, eu acho que nós andamos as regras anteriores mantiveram-se, não desapareceram. As regras anteriores, acrescentou-se a isso um poder da Comissão sobre a despesa que não tinha. É só essa a diferença, que não tinha. Então não tinha? Não tinha. Sobre então a despesa, não tinha o poder de impor a redução da despesa a um determinado ritmo? Não, mas desculpe lá, como está agora com critérios absolutamente subjetivos, não tinha. Mas tinha agora durante os próximos 4 anos a vossa dívida tem que ser sustentável, nós usamos estes critérios. E agora? Peço desculpa. Sim. É ou não verdade que o critério anterior dizia que, atingidos os 60%, uma dívida superior a 60%,
tem que fazer uma redução que seja de X% ao ano. Certo. E agora está lá isso? Não, agora o critério, em vez de ser os 60% da dívida, é a sustentabilidade, que é uma coisa absolutamente subjetiva que a Comissão decide. Eu compreendo que me diga que o risco existe. Mas é que o risco é. O risco existe, mas a democracia tem riscos. Mas isto não é democracia. Lamento muito, a democracia é quem é eleito decide orçamentos. Isso não é democracia. E não acha que a partir do momento em que, por exemplo, se introduz uma regra que os Estados-membros que mudam de governo podem rediscutir as suas regras orçamentais e a sua trajetória de adequação, que é uma vantagem. É que não tínhamos isso antes e agora temos. Vamos falar de António Costa, que criticou o aumento das taxas de juros porque tiveram um impacto desproporcionado em países com preponderância das taxas variáveis, como Portugal, e porque se insiste num instrumento sob a procura quando o problema foi na oferta. Não faria sentido uma mudança de mandato do BCE, que é mais ortodoxo, o europeu, do que a Reserva Federal Americana? No Banco Central, o Banco Central Americano inclui com igual relevância a estabilidade dos preços e o pleno emprego. Por exemplo, estou a dar um exemplo, há outros critérios possíveis. Olhando para o seu programa, não tem uma linha sobre o BCE. Suponho que não defende que mude alguma coisa. O PS está resignado à ortodoxia monetarista e não acompanha as vozes críticas, como as de Vítor Constâncio, por exemplo, que tem sido bastante focal. Não estamos nada resignados, até porque não somos um partido de gente resignada. E eu pessoalmente não me considero nada resignada, mas ao que interessa. Nós não discutimos a independência do Banco Central Europeu. Pugnamos pelo cumprimento do mandato secundário do Banco Central Europeu e, sobretudo, achamos que nas discussões que a Presidente do BCE e a sua equipa têm no Parlamento Europeu, as nossas comissões devem ser bastante assertivas nessa discussão, em termos de política monetária. Agora, não colocamos em causa a independência do BCE, isso não colocamos. Acabou de falar do mandato secundário. Quem define o mandato é o poder político. Isso... Muito bem, está definido. Portanto, daí a crítica de António Costa, na qual nós acompanhamos. A minha pergunta é, se olharmos para a Reserva Federal Americana, sim, o emprego não é um mandato secundário. Mas aqui é, no nosso caso. E a minha pergunta é porque é que não defendem que o emprego, por exemplo, ou o crescimento económico, há vários mandatos secundários, claro, não é? Passem a estar em igualdade de circunstâncias com a estabilidade de preço. E não estão. E na Reserva Americana estão. O que é extraordinário, porque supostamente nós temos um modelo social e os Estados Unidos não. No entanto, para eles o emprego é igual à estabilidade de preço e para nós não. Nós, insisto, mantemos a independência tal como ela está definida dos tratados e não pomos essa questão. Não me repita a resposta, eu percebi. A questão do duplo mandato, ele tem de ser cumprido. E a componente social está dentro dessa dimensão, como está o verde. Mas a minha pergunta é porque é que não está ao mesmo nível. Está ao mesmo nível. A questão é como é que se faz. Como é que se faz? Como bem disse. Certo. Já estou a perceber a sua questão. Porque é que não está ao mesmo nível que a estabilidade de preços? É uma definição que provavelmente pode ser melhor refletida, compreendo aquilo que está a referir. Provavelmente o aumento destas taxas de juros, se tivesse o critério estabilidade de preço e o emprego, que não é um problema português, mas é um problema noutros países, este aumento das taxas de juros não teria ido tão longe. Não sei, porque esta questão do aumento das taxas de juros tem a ver com uma avaliação errada das causas da crise. Estamos todos de acordo quanto a isso. Também temos que estar de acordo. Não, nós os dois estamos. Não sei se não estamos a todos. Certo. Também é verdade. A questão das causas desta inflação, desta crise inflacionista, foram inicialmente percebidas como estando ligadas à necessidade de arrefecer o mercado e, portanto, de subir as taxas de juros. Houve, aliás, partidos, forças políticas que têm assento no Parlamento Europeu, a AD e o Partido Popular Europeu, que tiveram um papel, um position paper a referir, a instar o BCE a aumentar as taxas de juro, numa altura em que nós, aliás, já todos tínhamos percebido, António Costa já o dizia publicamente, que não era por aí a solução, porque estávamos aqui perante uma circunstância de uma crise inflacionista que tinha na origem o aumento dos preços da energia. O que é que aconteceu? Aconteceu que estamos a ter muita dificuldade e temos que continuar a insistir e a fazer o nosso trabalho, continuar a apelar para que o BCE baixe as taxas de juros. Hoje isso é inequívoco e, portanto, estamos claramente desse lado da luta. O Pacto das Migrações, portanto, agora vou fazer aqui um pequeno balanço.
da nossa conversa até agora, Pacto das Migrações, votaram a favor. Está a correr bem. Não, o balanço não é esse. O Pacto das Migrações votaram a favor e, apesar das críticas, não o pretendem corrigir. Celebram uma política orçamental, ou pelo menos aceitam uma política orçamental que nos põe nas mãos da discrecionalidade da Comissão repito eu, regressando à lógica da Troika, na minha opinião, já vi que discorda. A política monetária não vos parece um grande reparo. Tirando a questão do aborto, em que é que o PS se separa do PSD em política europeia? O que é que fará uma pessoa sair de casa entre feriados para votar no Partido Socialista e não na AD? A política nacional? A simpatia por si? Ou seja, eu quando faço aqui um balanço, Pacto das Migrações, BCE, novas regras orçamentais, não encontro. E acho que estou a falar, se juntarmos o alargamento à Ucrânia, onde também tem a mesma opinião que o PSD, todas as questões que são centrais neste momento, vocês estão de acordo com o PSD? Não é verdade. Comecemos pelo BCE. O PSD, ainda há bocado estava a referir isso, eu própria, o PSD, a AD e o Partido Popular Europeu pediram ao BCE que aumentasse as taxas de juro no final de 2022. Agora, quando toda a esquerda pede a diminuição das taxas de juro, refugia-se na tal independência do BCE, que nós defendemos, mas não como... Mas não é a questão é a da seriedade com que nós fazemos a política e a defesa das nossas ideias. O que estou a demonstrar é que temos ideias diferentes das suas, provavelmente, Daniel, mas defendemos-las com seriedade. Defendemos-las com seriedade. Relativamente às taxas de juros, volto a dizer, PPE diz é preciso aumentar as taxas de juros. Agora todos pedimos a baixa das taxas de juros, dizem que não. Mais duas coisas. Dizem que não. Pacto das Migrações. Nós mesma entendemos. PSD. Não é a mesma posição. Praticamente o que disse aqui Sebastião Bugalho. Então não foi suficientemente clara. Podemos repetir outra vez, porque a nossa posição... Não repetiu. Ele disse que queria mudar o Pacto das Migrações e a Marta Temido não o defendeu. Uma vez mais, estou mais séria. Eu não sei quais são as condições que nós temos para mudar o Pacto das Migrações. Eu gostava de o mudar, gostava de ser eu a escrevê-lo. Mas com aquilo que se afigura que vai ser o próximo Parlamento Europeu, nós só poderíamos evoluir para pior. Portanto, preocupa muito que Sebastião Bugalho até diga que quer mudar. Quer mudar para quê? Já disse, para pior? Ele disse que era para melhor. Para melhor no sentido desculpa, mas não é isso que está escrito no programa da família política dele. No programa da família política dele, aquilo que dizem que querem fazer em termos de migrações é construir muros com dinheiro europeu. Sabe qual é a única diferença? Sabe qual é a única diferença entre aquilo que diz Sebastião Bugalho sobre muros e aquilo que diz o Partido Popular Europeu sobre muros? É que Sebastião Bugalho diz que eles não têm de ser construídos com dinheiro europeu, mas continua a querer construí-los. Portanto, quer diferença maior? Sabe quem é que tem mais muros? Sabe quem é o país que tem mais muros aqui na Europa? É um país dirigido pelo PSOE. E aliás, aliás, bem se lembra da história do que aconteceu em Melilla, que usou de uma forma bastante violenta contra os imigrantes. Eu não encontro nenhuma grande diferença entre os socialistas e o Partido Popular Europeu em matéria de imigração. Confesso que não encontro. Mas não acha que esta justificação é suficiente? Eu não estou a dizer que é a única, mas não acha que esta justificação é suficiente? O Partido Popular Europeu, no seu manifesto, eventualmente, se quer mudar o pacto, é para o piorar. Como sabe, o PSD e o PS têm autonomia em relação às suas famílias políticas e sempre votam da mesma maneira. É um facto, mas não é isso que eu estou a dizer. Eu não estou aqui a entrevistar o candidato do Partido Popular Europeu, do Partido Socialista Europeu, que é desculpe lá dizer isto assim, é uma farsa, esta coisa dos candidatos às comissões. Já percebemos, aliás, houve uma vez um debate que depois chegou ao fim, quando a Ursula von der Leyen foi escolhida, não tinha estado no debate. Daniel, a representação do PP. Eu conheço mal Nicolas Schmidt, mas acho que o trabalho dele fala por si. A minha pergunta é, eu vou repetir a pergunta. Já falou do Pacto das Migrações? Sim. Desculpe, mas eu não noto nenhuma diferença. Mas acha que esta diferença não existe? Não, a diferença é que não acredita, que acha que eles querem mudar e se mudar é para pior. Ele defendeu aqui que era para mudar para melhor. Pode dizer que ele não tem razão, que ele está a mentir. Mas espera, deixa-me dizer-lhe qual é o nosso ponto. Antes da questão da mudança, na qual nós também estamos empenhados. Antes da questão da mudança, há a questão da aplicação. Nós só estamos a ser sérios. Nós neste momento temos um pacto que nós entendemos que é melhor do que a ausência de pacto, deixando a arbitrariedade dos Estados-membros fazerem o que quiserem nas suas fronteiras, e entendemos que estas regras dão um mínimo comum. Agora, preocupa-nos muito a aplicação do pacto e vamos segui-la com muito cuidado. Portanto, mais do que faça um cenário político que provavelmente nos é adverso e só nos leva a situações mais extremas em termos de política de migrações,
o compromisso com o acompanhamento daquilo que vai ser feito em cada Estado-membro. Que é uma coisa que me faz às vezes um pouco impressão, porque é uma postura permanentemente derrotada. Ou seja, os socialistas, em vez de se baterem pelas suas convicções, têm uma espécie de mera gestão da derrota. Vamos tentar que a derrota não seja tão grande. Não é. Eu percebo o que é que me está a dizer. Eu não estou só a falar do Pacto das Migrações. Estou a falar dos socialistas na Europa. Eu percebo o que é que vamos tentar que isto não seja pior. Digamos que isso não é muito mobilizador para os eleitores. Por isso é que às vezes é tão difícil passar um discurso mais moderado junto dos eleitores. Mas é o único discurso que dá frutos. É o único sobre discurso as migrações, que dá frutos. do meu ponto de vista, a única posição que eu conheço moderada é de oposição a este pacto. É um pacto inumano. Todos gostaríamos de fazer o mundo andar para melhor, no sentido certo e mais depressa. Aqui, como noutros temas, é a questão do comprometimento com a realidade e com a capacidade de mudar o mundo. Se nós apenas fizermos, desculpe, também, aquilo que fez a esquerda em relação ao pacto, nós fazemos, pomos a esquerda. Sim, e o ID também se opôs. Por razões opostas. Não pode pôr ao lado pessoas. Então, Daniel, já vale eu dizer que o PS e a AD têm a mesma posição e não vale dizer que o ID e a LEF tiveram a mesma posição. Não têm a mesma, não têm a posição oposta. Tiveram. Uma pessoa pode votar contra a mesma coisa por razões e pode votar a favor. E pode votar a favor. Não é por razões opostas, não é? Pode votar a favor também. Sim. É por razões opostas, é porque eles, se calhar, votaram a favor na esperança de a seguir mudar para ainda ir mais longe. E nós, para estancar e para dar um mínimo denominador comum. Espanha, Noruega e Irlanda reconheceram o Estado da Palestina. O anterior governo estava em negociações para o fazer e António Costa disse que era um passo necessário para acelerar a paz. O atual governo não alinhou nessa resposta. Acha que Portugal deve corrigir esse passo atrás que deu e juntar-se a países como a Bélgica, que também estão quase a reconhecer a Palestina? Houve um esforço inicial por fazer avançar os Estados-membros a uma só voz, a um só passo, porque achamos que esse reconhecimento mais abrangente era mais eficaz. Já se percebeu que há muitas dificuldades em conseguir juntar todos os Estados-membros relativamente a este tema. Aliás, o trabalho que vinha sendo desenvolvido por António Costa, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, e que não sei se teve sequência, se foi interrompido, mas o facto de não ter conseguido avançar no sentido de um consenso alargado até março, ou até à data em que o Governo cessou funções, mostra a dificuldade. Neste momento, creio que é inevitável que os Estados-membros avancem por grupos, como tem acontecido. E acha que Portugal deve estar neste grupo? Acha que Portugal deve reconhecer agora? Agora, estamos a ver. Eu gostaria que o fizesse. A Noruega foi agora. Eu gostaria que o fizesse. Agora. Eu gostaria que o fizesse. Isso não foi exatamente. Eu ouvi uma entrevista ao Público sua, evoluiu na sua posição desde a entrevista que deu ao Público. Não. Porque não era isso que dizia. O que estou a dizer é que vejo vantagens em que houvesse uma posição conjunta. Mas isso acho que toda a gente vê vantagens. Já toda a gente percebeu que isso não vai acontecer, que a Hungria não vai reconhecer, que a Alemanha não vai reconhecer. Portanto, a minha pergunta o que nós estamos a assistir. Eu percebo. Acha que Portugal deve reconhecer agora, com este conjunto de países, portanto, não há uma decisão isolada. Não. Agora com este conjunto de países, já tomou. Vamos lá ver. Como se sabe, há pelo menos mais 2 ou 3 países que nas próximas semanas vão tomar essa decisão. Acho que devemos acompanhar esses 2 ou 3 países que nestas próximas semanas se preparam para tomar essa decisão. E, eventualmente, sim, acompanhar esses 2 ou 3 países. Porquê? Qual é a questão? É que todos os dias esta realidade está a mudar, infelizmente a mudar para pior. E, infelizmente, a mudar com os constantes apelos do Secretário-Geral das Nações Unidas a serem cada vez mais desconsiderados e completamente desrespeitados. E com uma postura de desrespeito total em relação a várias instituições, designadamente tribunais, etc. E, portanto, acho que sim, acho que a realidade está muito dinâmica, está muito evolutiva, e nós temos que provavelmente tomar esse passo. Deixa-me só fazer uma pergunta sobre a Ucrânia, sem demorarmos muito tempo, mas sobre a Ucrânia. O alargamento à Ucrânia levanta várias questões. Penso que em 2020, ainda antes da guerra, uma fiscalização europeia determinou que a Ucrânia não cumpria nenhuma das condições para uma adesão, centrado sobretudo na questão do respeito pelo Estado de Direito, da justiça, da separação entre
não é provável que durante a guerra as coisas tenham melhorado, em princípio. Sem ser por responsabilidade própria, naturalmente, degradam-se. As condições do exercício da democracia, do Estado de Direito, degradam-se durante uma guerra. Considera que a ideia de uma adesão rápida à Ucrânia não é provável que consiga recuperar em pouco tempo as condições que já não tinha para aderir à União Europeia? Não é estar a mentir aos ucranianos? Vamos lá ver. A Ucrânia, e eu tive a oportunidade de estar na semana passada, ou no início desta semana, os dias já se confundem, com a senhora embaixadora da Ucrânia em Portugal. A Ucrânia insiste em que tem estado a fazer reformas e que sobretudo, antes do início da guerra, que já tinha produzido um conjunto de reformas que nunca tinham sido completamente avaliadas. Acho que esse é um tema que é importante esclarecer. Claro que é evidente que debaixo de um conflito, de uma guerra, reformas institucionais, reformas das instituições democráticas, não me parece que possam acontecer. Elas até acontecem, geralmente para pior, não é? Porque é preciso reduzir... Portanto, preocupação com algumas datas que algumas entidades têm apontado. Achas que está a fazer promessas exageradas aos ucranianos? Acho que temos, por isso é que nós sempre tivemos a postura a afirmação de dizer há dois temas. Há um tema das reformas da Ucrânia, mas há um outro tema que não podemos desguarnecer e que é igualmente importante. É que há um trabalho que a União Europeia tem que fazer. A Ucrânia tem que fazer o seu trabalho. Mas nós temos que fazer um trabalho de reformas que é absolutamente essencial para uma adequada absorção da Ucrânia. E, portanto, algumas políticas têm de ser revistas à luz daquilo que será a integração de um Estado-membro, de um futuro Estado-membro como é a Ucrânia. As regras de decisão têm de se voltar a olhar para elas. As questões relacionadas com o orçamento têm que se voltar a olhar para elas. Portanto, a Ucrânia tem um duro combate de várias naturezas pela frente. Mas a União Europeia, se quer ser tomada a sério e honrar os seus compromissos, e tenho a certeza que quer, também tem muito trabalho pela frente neste próximo mandato e nós queremos estar lá para o ajudar a realizar. Antes de regressarmos para o fim da nossa entrevista aos assuntos nacionais, deixe-me fazer uma pergunta. A investigação que está a ser feita pela Procuradoria Europeia, a Ursula von der Leyen, sobre as relações com a Pfizer, acha que é uma coisa que é uma área que acompanhou, tem a ver com o processo de vacinação e a compra das vacinas. Nem sequer lhe vou fazer perguntas sobre as patentes e o facto de, do meu ponto de vista, a Europa não ter defendido os interesses públicos e o investimento que já tinha feito na investigação. Mas não vou por aí. A minha pergunta é só se acha preocupante esta investigação sobre as relações de Ursula von der Leyen com a Pfizer e se acha que o processo foi transparente. O que acho sobre o processo de compra de vacinas, duas coisas distintas. Averiguação. Eu sou sempre respeitadora das averiguações, posso ter entendimentos pessoais sobre a sua marcha, sobre a necessidade de avançarem mais depressa por causa do impacto público, do esclarecimento público. Acha que devia ter sido antes das eleições? Eventualmente era vantajoso. Compreendo que não se vai preferir uma investigação em função de outra, porque isso era logo, como estávamos a discutir há bocado a propósito de outro aspecto, arbitrário. Mas compreendo que as investigações não têm todas o mesmo impacto público. Neste tema em concreto, todos temos a ganhar e a Presidente von der Leyen, acima de todos os outros, com a total clarificação do tema das compras de vacinas. Realidade deste processo de negociação. Foi um processo muito específico, muito sui generis. Nós, quando... É bom que nós tenhamos... voltemos atrás, olhemos para trás e pensemos o pouco tempo no qual estas vacinas foram desenvolvidas. E o esforço financeiro que foi feito para apoiar essa investigação. E o esforço financeiro que foi feito para que a produção de vacinas não ficasse só nas mãos de um determinado país. O que depois nos colocaria perante uma situação de muito maior dependência. E nós já tivemos algumas discussões sobre por onde é que iam determinados contingentes de vacinas. Portanto, acho que só há vantagem em esclarecer. Mas acha que foi transparente ou não o processo de compra de vacina? Os processos relacionados com a indústria farmacêutica são demasiadas vezes
pouco transparentes. Eu mostrei na televisão o contrato assinado, todo ele rasurado para nós não o conhecermos. Isso é um problema para... É um problema, e é um problema relativamente ao qual a União Europeia pode ter uma palavra, porque aí, como noutros temas, nós teremos mais força se tivermos uma palavra em conjunto do que como Estados-membros. E sobretudo porque a opacidade dá força aos negacionistas, a opacidade na relação com as farmacêuticas dá força ao discurso negacionista. Qual é o tema? O tema é que muitas vezes as companhias farmacêuticas fazem depender o avanço do desenvolvimento, o avanço da investigação, o avanço dos contratos de determinadas cláusulas que são muito difíceis de aceitar pela parte dos países. Também vivi essa situação, não com as vacinas, mas com medicamentos anteriores. E isso, pessoalmente, é uma situação que é para mim muito difícil de aceitar. E, portanto, gostaria muito de ver a União Europeia ser mais veemente relativamente a essa necessidade de maior transparência e maior escrutínio público para maior confiança dos cidadãos. IRS jovem, isenção de IMT aos jovens até 35 anos, um conjunto de promessas na habitação que terão de ser regulamentadas nos próximos meses, aumento da CSU, reformas pagas de forma antecipada, acordo com os professores, anúncio do novo aeroporto. Acha que o governo está em campanha? Era o que eu ia dizer depois da sua lista, estamos em campanha. Estamos, agora, mas eu tenho uma pergunta. A verdade é que foi António Costa que deixou pendurados vários temas, como o aeroporto ou a negociação com os professores. Vemos, aliás, o PS a apresentar medidas que chumbou recentemente, como a descida do IVA para a eletricidade ou o fim das portagens das scouts. Não foi António Costa que vos deixou esta maravilhosa herança que permite a um governo em 60 dias tomar tantas medidas que o Partido Socialista, algumas que o Partido Socialista discorda, e é normal que não tenha aplicado, mas outras que o Partido Socialista agora defende, em que talvez o anúncio do novo aeroporto seja o exemplo máximo, ou o acordo com os professores, de uma estranha teimosia que vai beneficiar o governo e se calhar com muita justiça. É interessante como em política nem sempre quem colhe é quem semeou. Mas o problema é quem semeia e faz questão de não colher. Não. Há momentos para semear e há momentos para colher. E aquilo que... Estavam à espera que fosse que não houvesse, que o governo não caísse e pudessem colhê-las em vésperas de eleições. Serão vocês a fazer a campanha eleitoral. Já vi os nossos resultados de 2023. Em termos de económico-financeiros. E, portanto, a situação do país evoluiu. Não, mas é que exatamente. Evoluiu. O que eu vi é que há várias medidas que não tomaram porque queriam fazer o brilharete. Queriam fazer um brilharete de ter menos 0,1% que fosse. Terem 90%, 99%, queriam fazer esse brilharete. E isso teve custos para o país. Sabe porque é que esse brilharete é importante? Políticos para o Partido Socialista também. Sabe porque é que esse brilharete é importante? Esse brilharete é importante, porque quando nós formos lá atrás às regras de governação económica negociar, estamos em melhores condições. Como entregaram a arbitrariedade à Comissão, é na tal arbitrariedade. Mesmo isso vai valer pouco. Sabe o que é que foi, como é que essa questão, pelos vistos, é designada, essa possibilidade de ter em conta os resultados financeiros do superávit naquilo que é a negociação? Acho que é cláusula portuguesa. Acho que isso resulta exatamente do esforço que Fernando Medina fez nessa discussão. Agora vai lá explicar isso aos professores. Eu compreendo. É que agora querem um acordo. Agora que já não estão no governo, defendem um acordo com os professores. Mas governar não é fácil. Nem é fazer amigos. Sabe qual é a conclusão que eu faço? É que estar na oposição é fácil. Porque a partir do momento que estão na oposição. Ser coerente é que é difícil. Mas não estão a ser coerentes. É que é difícil. Não estão a ser coerentes. Porque isso já estava no programa. Vamos lá ver. Há coisas daquelas que estão a ser implementadas que estavam no nosso programa. Há coisas que só estavam no nosso programa. Então porquê é que não fizeram? Mas não aconteceu dia 7 de novembro. Ouça, desculpe. A negociação dos professores dura desde 2018. Tiveram. Mas nós 6 anos para podíamos ter feito esta reposição. Podíamos ter feito esta reposição antes? Porquê é que não podiam? Porquê? Não tínhamos condições económico-financeiras para fazer. Isto é uma despesa permanente, portanto não tem a ver, tem só a ver com as condições económicas, é uma despesa permanente. Certo. E inclusive nós estamos a ver os valores, e os valores não eram o que dizia António Costa. Os valores estão completamente em linha com o nosso cenário macroeconómico. Eu tive o cuidado de ver porque pensei, ai Jesus, o que é que nos vai acontecer? Pois, se calhar acreditou no que António Costa andou a dizer esses anos todos sobre os professores e como se viu, foi rápido. É um comentário que me faz sorrir porque nós estamos já aqui numa boa disposição, mas é evidente que eu não acompanho. Vocês passaram o que é extraordinário é que veja em 2 meses este governo
Em aquilo que foi 2 possível. meses resolveu a questão dos professores. Não resolveu, colheu o que estava eu nem quero preparado. imaginar o que é que João Costa neste momento sente quando houve o seu verdade, elogio a Fernando verdade. Medina. Sim. Quando houve o seu elogio a Sim, Fernando Medina, sim. deve ser uma facada no coração do João Costa. Não Que creio. podia ter feito este não acordo e creio, não fez. não creio. Eu nunca senti aquilo que era a necessidade de ter políticas coerentes e sabe bem disso. Ter políticas coerentes no governo como facadas nas minhas próprias políticas. Tenho dúvidas. Mas pronto, percebo que tenho que elogiar Fernando Medina. Depois de ter ouvido o Ministério Público sem sair de lá como arguído, pensa que António Costa tem condições para se candidatar ao cargo europeu, a Presidente do Conselho? Eu sou daquelas que já pensava, já estava desse lado da barricada, se é que há aqui uma barricada. Esse é um tema no qual o Parlamento não tem intervenção direta, mas no qual todas as instituições europeias são envolvidas. E não tenho dúvida de que a aceitabilidade de que goza António Costa ao nível de vários Estados-membros e aquilo que é a sua reconhecida visão da Europa traria vantagens para a Europa, para os europeus, face a outras soluções. E acha que ele se vai candidatar? Isso é daquelas questões que só o próprio é que pode decidir. Estes lugares já são demasiado difíceis quando nós queremos totalmente estar neles. Nunca devemos ser empurrados para eles. Portanto, essa é uma decisão individual. Não me parece que António Costa esteja a ser empurrado, mas... Essa é uma decisão individual. Compreendo. Essa é uma decisão individual, familiar em última instância. Muito obrigado, Foi um prazer. Marta Temido, por ter aceitado este meu convite. Nós já não regressamos com mais candidatos, fechamos aqui, regressamos seguramente a seguir às eleições. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.